Aleluias. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que estamos em pé, vamos abrir no tema em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Quando os irmãos abrem, eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Agradecer ao meu Deus, em primeiro lugar, por essa riquíssima oportunidade. Agradecer ao meu pastor e à minha pastora, pastores Fernando e Esté, que são bênçãos na minha vida, estão sempre me apoiando. Agradecer à irmã Andréia e ao irmão Braz por este convite. E vamos ler a palavra do Senhor. Abacuque 3, 2 diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Podemos sentar? Irmãos, confesso que eu estou muito nervosa, né? Pelo convite, porque a gente sabe que trazer a palavra do Senhor não é fácil. É algo que você está ali preparando para falar à igreja, mas o Senhor está te moldando. Enquanto você prepara, o Senhor está falando contigo. Enquanto você prepara, o Senhor está ali, te colocando nos eixos, né? Então, estou bem nervosa, mas eu creio que o Espírito Santo irá falar. Não é a irmã Leiliane, é o Espírito Santo do Senhor. Irmãos, então vamos lá, avivamento. Avivamento é um tema muito propício para o momento em que nós vivemos, né? É algo que tem que nos confrontar. Avivamento, ele confronta, né? E é impossível, irmãos, falar de avivamento sem fazer uma autoanálise em nós mesmos. Não é verdade? Como eu falei, eu estava preparando essa palavra e o Senhor foi falando de forma tremenda ao meu coração a respeito de mim. Então a gente precisa, quando for falar avivamento, a gente precisa fazer uma autoanálise, né, em nossas vidas, porque avivamento ele começa com arrependimento e com quebrantamento. Aleluia. Então vamos ao contexto dessa história, eu vou tentar ser bem sucinta, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre Abacuque. Abacuque, ele era um dos profetas menores, o nome dele só foi citado apenas 2 vezes na Bíblia e no seu próprio livro, né? E Abacuque era menor não porque era menos importante ou mais importante, não. Ele era menor porque ele escreveu pouco, né? Então foi nesse sentido que eu falei, tá bom? E ele foi citado, como eu falei, apenas 2 vezes no próprio livro dele. Porém, irmãos, ele falou uma frase que ela impactou lá no passado e ela impacta até hoje. E essa frase ela é dita lá no Novo Testamento, nos livros de Romanos, Gálatas e Hebreu. E eu tenho certeza que você conhece muito bem essa frase, que é: o justo viverá pela fé. Irmãos, Abacuque, por ser um homem que foi citado apenas 2 vezes, né, no seu livro, em toda a Bíblia, deixou esta frase: o justo viverá pela fé. Que hoje é uma frase que nos impacta. Porque nós podemos falar: eu vivo pela fé. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e ele também se destaca da forma como ele dialogava com o Senhor, né? Abacuque, ele dialogava com o Senhor de uma maneira diferente de outros profetas, porque outros profetas, eles falavam do Senhor ao povo, né? E Abacuque, ele falava do povo ao Senhor. Ele falava: Senhor, meu Deus. Ele falava de uma forma sincera e de uma forma dolorosa. Porque, irmãos, o povo, ele vivia em um tempo muito angustiante.
né, aqui na palavra de Abacuque, lá no capítulo 1, vai falar um pouquinho, né, resumidamente, vou resumir aqui, tá? O livro de Abacuque, ele tem apenas 3 capítulos. No primeiro capítulo, Abacuque, ele fala em relação ao povo de Judá, em especial o povo de Judá. Porque o cenário, irmãos, era um cenário de política internacional, opressão econômica, cenário de extrema violência e, claro, decadência espiritual. Um povo que antes adorava ao Senhor, buscava ao Senhor de uma maneira profunda e hoje está decadente espiritualmente. E não é diferente hoje, né? Hoje não é diferente. Hoje a gente fala assim, eu gosto de falar, inclusive eu falei até esses dias com minha filha, eu falei, filha, existem muitas igrejas que estão cheias de corações vazios. Infelizmente. Pessoas que outrora adoravam ao Senhor com tanto entusiasmo, com tanta alegria, e parece que estão igual um robozinho. Hoje tem festa, eu tenho que estar lá. Mas por que você veio a esta festa hoje? Foi porque a irmã André te convidou? Foi porque você tem que vir? Porque é da sua região? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui um cenário crítico. Após a morte de Josias, Josias era um rei ainda amoroso, né? Um dos últimos amoroso. E aí outros reis, após a morte dele, veio a reinar ali sobre o povo de Judá. E eles eram da descendência de Josias. Porém, irmãos, eles de forma acelerada foram rumo ao desastre. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Abacuque, então, ele se angustiou. Ele vendo ali tamanha violência ali no meio do povo, né, uma crise econômica, e ele ficou com o coração aflito. Mas o que o deixou mais angustiado foi porque ele não estava ouvindo o Senhor responder suas orações. Ele ficou angustiado porque ele começou a questionar, uai, por que Deus não faz nada vendo tudo isso acontecer e o Senhor não faz nada? Então Deus resolveu falar a Abacuque, ei, meu filho, o fato de eu estar calado não quer dizer que eu não estou fazendo nada. E às vezes, irmãos, nós achamos que o Senhor não nos ouve, que o Senhor não fala conosco. Ah, porque o Senhor não usa. Ah, porque o Senhor não fala. Ah, porque hoje eu entrei de um jeito e vim pior, voltei pior para casa. Porque o Senhor não fala comigo. Porque o Senhor não atende a minha oração. Que bela oração, né? O Senhor falar com você é uma coisa, o Senhor agir por você é outra. Então Abacuque falava, né, ali no coração, e o Senhor falou, tá bom, você quer ouvir minha voz? Então você vai ouvir. Glória a Deus. Eu não falo com você diretamente, mas não quer dizer que eu não estou agindo, mas já que você quer me ouvir, então tá bom. Olha, Abacuque, eu vou mandar os caldeus, uma nação, irmãos, que era impetuosa, uma nação que era amarga. E sabe o que essa nação vai fazer, Abacuque? Ela vai disciplinar o meu povo. Era isso que você queria ouvir? Então você ouviu. Talvez Abacuque estava esperando assim, meu filho amado, desculpa, meu filho, tá bom, vou ouvir agora a tua oração e vai mudar o cenário, o quadro. Não, o Senhor tinha um trabalhar na vida de Abacuque.
Aleluia, glória a Deus. Mas entenda uma coisa, meus irmãos, o Senhor não é mau. Entenda uma coisa. O Senhor, Ele te ama tanto, tanto, que se preciso for, Ele usa líderes maus para te disciplinar. O Senhor, Ele te ama tanto, que se for preciso, Ele usa dias maus para te disciplinar. O Senhor nos ama tanto, que Ele usa as coisas que nos deixam tristes para nos disciplinar. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor não é mau. Ele só é um Deus zeloso que ama e não quer ver você ardendo no inferno eternamente. Aleluia. Então Judá, ele estava ali à beira do colapso, né, político, econômico, moral, espiritual e tudo mais. Mas, irmãos, ao invés de Abacuque, após ouvir a voz do Senhor, ele dá ré e parar de buscar ao Senhor, em meio àquele cenário cinzento, aquele cenário de opressão, de tudo de ruim, ele se achegou ao Senhor em clamor e pediu avivamento. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é um Deus que Ele aviva. E Abacuque, ele sabia que mesmo não estando ouvindo aquilo que ele queria ouvir do Senhor, ele sabia que o Senhor podia avivar aquele lugar. Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Aleluia. Mas vamos lá, o que é um avivamento para você? O que é avivamento? Irmãos, a palavra avivamento, ela significa viver. Trazer vida. Isso é avivamento. E quando eu falo viver, trazer vida, eu digo que é uma intervenção soberana de Deus que traz um povo de volta à vida em temor e em obediência. Irmãos, quantos hoje, estão adormecidos espiritualmente, ou até mortos. Pessoas que você olhava assim e falava bem assim: eita, mas esse é crente, esse é ousado, esse é cheio. E essa palavra que ela só nos mostra que nós não somos nada. Eu e você não somos nada. Se não for a misericórdia do Senhor, o Espírito Santo que habita em mim e em você, nada nós somos. Irmãos, quando eu falo assim que é tornar algo novo, o avivamento, eu quero te dizer que para o Senhor tornar algo novo na minha vida, eu preciso abandonar algo velho que me impede. Então eu só vou ser avivada se eu abrir mão do meu eu, do erro, do pecado. Porque, irmãos, onde há avivamento, há um senso profundo de santidade. Quando eu falo que eu quero ser avivada, eu preciso dizer que eu preciso ser santa. Eu preciso ter santificação, uma vida santa na presença do Senhor. Onde há a necessidade de profundo arrependimento. Irmãos, você quer ser avivado? Se arrependa. Mas é arrependimento genuíno, verdadeiro. É aquele arrependimento que você está ali pecando, caído. Mas algo arde em teu coração tão forte que você fala bem assim: Senhor, me perdoa e me ajuda a não fazer de novo. O avivamento, ele tem que gerar mudança. É impossível, irmãos,
Viver um avivamento sem sermos desafiados a viver o arrependimento. A mudança, uma vida santa. Não tem como. Lá no versículo 3 de Abacuque nos mostra que avivamento ele passa por 2 pilares. 2. O que Abacuque estava fazendo? Um clamor. Uma oração. E o que ele fala nesta oração? Ouvi, Senhor, a tua... Então, 2 pilares. Oração, palavra. Sem avivamento, sem esses 2 pilares, você nunca será avivado. Nunca. Porque precisa ter esses 2 pilares. E às vezes, esta palavra, ela vai te confrontar. E aí você precisa mudar. Então, precisamos desses 2 pilares para haver um avivamento na minha vida e na tua vida. Tem um porém. Não confunda. Tome muito cuidado. Isso ardeu dentro de mim. Tome muito cuidado e não confunda avivamento com emocionalismo. Avivamento é uma coisa, emocionalismo é outra. Emocionalismo, ele foca no sensorial, no barulho, no momento. E quando o sentimento acaba, o compromisso também vai embora. Avivamento não. O avivamento ele foca na transformação de caráter, na santidade, na fidelidade, na perseverança. E mesmo quando eu não estou emocionado, eu permaneço avivada. Quando eu sair por essas portas, eu preciso estar avivada. Não é algo só aqui dentro. O Senhor, ele não é pequenininho, irmãos. Ele é grande. E quando eu abro a minha boca para dizer que o Senhor está comigo todos os dias, é para quê? É para vidas que estão sedentas lá no meu trabalho continuar sedentas? Acho que não, né? Então nós precisamos de um avivamento que é contínuo e que impacta ao nosso redor. Uma igreja avivada, ela não é influenciada pelo mundo. Ela não deixa que o inimigo tenha lugar no coração. Tem uma regra muito clara e óbvia, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente. O nosso coração, a nossa mente, não pode abrigar Deus e o pecado. Porque ou um vai sobreviver e o outro morre. Se eu estou abrigando o pecado no meu coração, na minha vida, o Senhor vai ter espaço lá? Porque na palavra que eu li diz que o Espírito Santo ele não habita em templo. Em templo sujo. Pode abrir a boca, irmãos, e falar. É para confrontar mesmo. O nosso coração e a nossa mente, ele tem que abrigar apenas Deus. Isso é avivamento. Quando eu falo de avivamento, eu falo de posicionamento. Já foi falado aqui hoje, mas eu vou repetir. Existem cristãos que estão adormecidos, achando que estão servindo a Deus de forma correta. Eu leio a Bíblia todo dia. Sabe aqueles devocionais diários lá que está lá no grupo? Eu vejo todos os dias. Eu ouço todos os dias. Até faço de vez em quando.
Sabe aquela oração do jardim de oração? Ixi, eu oro. Ixi, quando eu estou lá no meu serviço, eu ponho o fone e escuto. Existem cristãos que não têm mais prazer em falar com o papai. Existem cristãos que ouvem falar de Deus através de experiência de outras pessoas. Quando o Senhor quer ter experiência conosco. Irmãos, quando nós temos uma experiência com o Senhor, tudo muda. Então não queira ter experiência por ouvir o fulano falando, por ouvir o fulano contando. Tenha experiência você e Deus. Deixa Deus ter experiência com você. Isso faz toda a diferença. Irmãos, o Senhor, Ele não vai avivar uma pessoa que está aqui. A nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar, mas deixa o pastor falar uma palavra que confronta. Deixa o líder falar uma palavra que não gosta. Irmãos, o Senhor só vai avivar uma igreja que tem o coração quebrantado e contrito e que mesmo falha, enxerga o erro e muda. Aleluia. Tem pessoas que estão fisicamente livres, mas espiritualmente presas. Lá em Jeremias 33, vemos que fisicamente ele estava preso, mas espiritualmente livre. E é por causa disso que ele ouvia a voz do Senhor falando com ele. Porque apesar de estar ali entre grades, entre quatro paredes, o Espírito Santo habitava nele. Isso, irmãos, é ser livre. Não é que eu não vou passar por luta, vou. Mas as lutas, elas não vão me consumir. Porque o Senhor está comigo. Aleluia. Ele tinha intimidade, ele tinha comunhão verdadeira com o Senhor. Aleluia. Vou falar agora alguns pontos principais do avivamento. Primeiro ponto. O avivamento, ele tira o mundo da igreja. Irmãos, nós estamos no mundo, eu sei, é um fato. Mas nós não podemos ser mundanos. Sabe aquela história dos dois copos não ocupam o mesmo lugar? Quem você quer ocupar no seu coração? Aleluia. Segundo ponto, o avivamento tira a igreja da igreja. O Senhor falou muito forte comigo. Irmãos, uma igreja avivada, ela sabe que o maior compromisso que ela tem é ganhar almas para o reino de Deus. Então nós precisamos sair para ganhar almas para o reino de Deus. Irmãos, quantos sinais estão aí falando, ei, eu estou voltando, eu estou voltando. E nós estamos negligenciando isso. E o Senhor vai cobrar de mim e de você. O Senhor não vai cobrar do pastor Fernando e da pastora Esther, nem do pastor Braves, não. A salvação ela é individual. Nós precisamos buscar almas que estão perdidas. E não podemos abdicarmos desse comodismo espiritual. Está na hora, irmãos. Tem vidas que estão descendo ao inferno. E eu e você somos responsáveis. E a palavra que eu tenho para aquele dia, quando o Senhor falar conosco, é ai.
Aleluia, nós precisamos resgatar vidas que estão sedentas lá fora. E até dentro da igreja, né? Um cristão avivado, outro ponto, muito importante. Um cristão avivado, ele leva a família à comunhão. Não existe igreja avivada se não houver uma família lá na presença do Senhor, no secreto. Quando eu venho para a igreja e digo eu sou avivada, é porque o avivamento já está lá na minha casa. Então nós precisamos, viu? A nossa família é um projeto do Senhor e o Senhor não abre mão dela. Aleluia. Irmãos, não haverá nação avivada se não houver um povo temente ao Senhor. Uma igreja que respira oração e palavra. Não existe. Não adianta. Pode espernear. Mas se você não respirar oração e palavra, você nunca será avivado. Aleluia, aleluia. Irmãos, e eu vou já caminhar para o final, porque eu não quero me demorar, né? A hora já se avança. Agora eu pergunto para vocês, e quando nós precisamos de um avivamento? Quando nós sabemos que precisamos, eu preciso de um avivamento, Senhor. Quando? Sabe quando? Quando em um culto desse, você está bem aqui. Ah, mas não é ler na Bíblia, não. Quando eu olho isso aqui, eu sei que eu preciso de avivamento. Quando é mais fácil eu chegar do meu trabalho e assistir uma série enquanto está tendo culto de oração, eu preciso de um avivamento. Quando é mais fácil, quando a pastora coloca lá, hoje é quinta-feira, estamos na campanha dos milagres, e eu olho para a igreja vazia, nós precisamos de um avivamento. Aleluia. Irmãos, nós temos a mania de querer Deus em tudo. Ai, Deus, eu quero o Senhor em tudo. Mas nós não queremos Ele em quase nada nos guiando. Nós queremos Deus, queremos as bênçãos dele. Mas na hora de direcionar, a gente não quer. Sabe por quê? Porque nos confronta. Porque querer Deus aqui do meu lado, eu tenho que estar ali, ó, seguindo a palavra dele. Irmãos, o ser humano, para sobreviver, ele precisa de alguns elementos básicos, como o ar, a água, a luz, o alimento. E na nossa vida espiritual não é diferente. Lá em João 4 diz que Jesus ele é a fonte de águas vivas. Lá em João 8 diz que Jesus ele é a luz do mundo. Lá em João 6 diz que Jesus ele é o pão da vida. E em João 14 diz que Jesus é a vida. Então, na nossa vida espiritual, nós também precisamos de elementos básicos. Porque senão a gente morre, a gente padece. Jesus, ele diz para nós irmos e permanecermos perto dele, simplesmente porque se ele é a água viva e eu estou longe dele, eu vou ter o quê? Sede. Se ele é a luz e longe dele eu vou ter o quê, irmãos? Trevas. Se Jesus é o pão da vida, longe dele eu vou ter fome. E se Jesus é a vida, longe dele eu vou ter morte. É assim, direto, não tem meios termos não. Longe dele eu tenho morte, longe dele eu tenho fome, longe dele eu tenho trevas e longe dele eu tenho sede. Simples assim.
E existe um ser que ele tem essas qualidades, essas características aí de sede, escuridão, fome, morte, a gente conhece muito bem. E se eu estou longe do Senhor, existe uma probabilidade muito grande de eu estar perto de quem? Do inimigo da minha alma. Porque só existe... A gente que é servo do Senhor, a gente entende que existe o céu e o... E se eu não vou para o céu, eu vou para onde? Igreja, você quer o avivamento? Então clame e peça, aviva Espírito Santo a minha vida. Porque o avivamento, quando eu falo assim, aviva Senhor a tua obra, ele começa em quem? Em mim. O avivamento é assim como a salvação, ele é individual. Só que aí, a partir do momento que eu sou avivada, eu transbordo para o outro. Então, eu preciso de avivamento. Para que a obra seja avivada, eu preciso de avivamento. Para que o meu irmão que não está bem, não está legal, ser avivado, eu preciso de avivamento. Para que a minha família seja avivada, eu preciso de avivamento. Já imaginou se todo mundo pensa assim? Que legal que vai ser, que bênção. Vai ser tão lindo que você vai passar na rua, vai cumprimentar o irmão falando em línguas. Porque todo mundo está avivado. Aleluia! E para finalizar, irmãos, o Abacuque, que iniciou lá no capítulo 1, como questionador, depois ele clamou por avivamento ao Senhor, misericórdia ao Senhor, ele encerra, dando lugar ao Abacuque adorador, lá no capítulo 3, com uma declaração de fé inabalável que nós conhecemos muito bem e já foi cantado aqui. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre muitas linhas alturas. Você crê? Se levante. Se levante. Irmãos, eu tentei uma palavra que não fosse assim. Sério, eu orei, eu jejuei por isso. Mas o Senhor foi me dando e ó, em mim. Irmãos, nós precisamos de avivamento. O fato de você e eu estar aqui não quer dizer que estamos avivados. Só quer dizer que nós viemos a um compromisso. Avivamento é quando eu sair por essas portas e trazer almas para o Senhor. Quando eu chegar lá na minha casa, a presença do Senhor ser grande. É eu juntar os meus e falar: vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Avivamento não é pular, isso é emoção. Avivamento é o que sai. E para sair, irmãos, precisa ter alguém aqui dentro. O Espírito Santo do Senhor. Feche os teus olhos e fale ao Senhor: Senhor, aviva a minha vida. Senhor, aviva a minha vida. Pode repetir, irmãos. Senhor, aviva a minha vida. Aviva a minha vida. Aviva a minha vida. Senhor, eis aqui os teus filhos diante do teu altar. Senhor amado, que o Senhor possa, Pai, trazer o avivamento que a tua igreja necessita neste presente século. Senhor, alcança as vidas que estão aqui, mas alcança também as que estão lá. Senhor,
Deus de avivamento, Deus de avivamento, Deus de avivamento. Senhor, que a tua igreja seja avivada e que o inimigo não venha vencer. Que o inimigo não venha vencer, mas que vidas venham ser rendidas ao teu altar. Vidas que estão precisando, que estão sendo massacradas espiritualmente. Senhor, quebranta. Traz quebrantamento, Pai. Senhor, aquele quebrantamento do primeiro amor. Traz o primeiro amor. Aquele sentimento, aquele desejo, aquele anseio de querer estar no culto. Seja ele uma festa, seja ele de ensino, seja ele qual for. Mas eu tenho o desejo de estar lá. Traz esse avivamento. Avivamento de pregar a tua palavra aos sedentos. De falar uma palavra de edificação, aquele que está lá no pecado, de abraçar almas que estão no pecado, sim, mas é porque não tem quem vai buscá-las. Nos ajuda, nos dá este avivamento.